Os alienígenas não param de chegar no Japão e a situação fica cada vez mais tensa. Afinal, essa é uma ameaça classificada no mesmo nível de Ryomen Sukuna, um alien com chifres que parece ser o mais poderoso até agora e outro que lembra muito o nosso saudoso Tengen. Então, que tipo de relação será que eles têm? Enquanto isso, Yuka e Tsurugi, netos de Yuta e Maki Zenin, descobrem a localização da nave alienígena que carrega os 50 mil refugiados de Shimuya. E eu tenho um palpite que pode explicar a principal pergunta sobre essa sequência de Jujutsu Kaisen: de onde surgiram esses alienígenas. Vamos falar sobre o capítulo 2 de Jujutsu Kaisen módulo agora, não antes de você dedar o botão do like e o botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos da sequência do mangá e da terceira temporada do anime de Jujutsu Kaisen. Lembrando, galera, que faltam menos de 2.000 inscritos para a gente alcançar a marca dos 900 mil inscritos, então eu quero muito ver todo mundo ajudando a gente a bater essa marca ainda esse mês, beleza? Vamos lá! Recapitulando a premissa da história, o primeiro capítulo abre no ano de 2086, cerca de 60 anos depois dos acontecimentos contra Sukuna. Vemos uma nave espacial se aproximando da Terra e dentro dela podemos ver seres de cabelo branco com um terceiro olho na testa, e eu não tô falando dos Otsutsuki, e um deles dizendo, abre aspas, parece que existe uma raça de pessoas no Japão que possuem um poder semelhante ao nosso. Nesse planeta, eles são chamados de feiticeiros Jujutsu. Já na Terra, conhecemos os netos de Yuta e Maki Zenin. A garota se chama Yuka e o garoto se chama Tsurugi. Quando crianças, Yuka recebeu o anel de seu avô, que carregava o poder da Rika como uma forma de proteção para ela, como uma espécie de amuleto, já que ela era a neta mais fraca. Porém, após a morte de Yuta, o anel foi forçado a ser entregue ao Tsurugi segundo as ordens do clã Gojo. O motivo não chegou a ser exatamente explicado pra gente nem para o Tsurugi, mas eu acredito que essa decisão foi tomada pelo seguinte motivo. Tsurugi era o neto mais forte de Yuta e Maki e por isso o clã Gojo quis investir nele. Basicamente, o objetivo do clã Gojo era investir o máximo possível no neto mais poderoso e para isso concentrar o máximo de poder possível no garoto. E essa foi uma decisão que me pareceu muito condizente com o clã Gojo. Isso porque, historicamente, a gente sabe como esse clã dependia dessa centralização de poder. Apesar de vários membros do clã nascerem com a técnica do ilimitado, nenhum deles era realmente capaz de extrair o máximo potencial dessa técnica sem possuir também a técnica dos 6 olhos. Somente o portador dos 6 olhos era capaz de usar o ilimitado sem esgotar completamente o estoque de energia amaldiçoada. Então o clã dependia quase que inteiramente da existência do portador dos 6 olhos para ter um nome de peso e permanecer relevante nas decisões políticas do mundo. Seguindo essa lógica, então, faz sentido que o clã tenha tomado a decisão de forçar que o Tsurugi se tornasse o portador do anel que pertencia ao Yuta. De qualquer forma, essa decisão deixou o Tsurugi frustrado, já que o ato de receber aquele anel do seu avô parecia uma forma dele ter sido chamado de fraco. Era como se fosse uma ofensa para ele. E por quê? Tsurugi herdou a restrição celestial de sua avó Maki Zenin. Ele nasceu com pouquíssima energia amaldiçoada e, em compensação, sua força física era algo descomunal. Obviamente que essa decisão de roteiro foi tomada por puro fanservice, já que todo mundo adorava a Maki e o Toji Fushiguro. De qualquer forma, essa decisão em torno do anel criou uma certa rivalidade entre os irmãos Okotsu. Tsurugi quer se provar forte a ponto de não precisar do anel e a garota Yuka quer se provar forte para reaver o anel do seu avô. Os dois são enviados então numa missão juntos de um cara chamado Marulu Valvol Yelvori, mas ele disse que a gente pode chamar apenas de Maru. Os três então resolvem um caso envolvendo tráfico de humanos, mas não antes de Maru ser revelado como um alienígena infiltrado entre os feiticeiros da Terra. No final do capítulo, ele usa um poder ocular do seu terceiro olho, enquanto os irmãos Okotsu também revelam parte dos seus poderes. Tsurugi usa sua espada, que é uma ferramenta amaldiçoada, e Yuka usa uma técnica que simula as presas de um canino. E o capítulo termina com a revelação da verdadeira identidade de Maru como um alienígena infiltrado na Terra. Já o capítulo 2 dessa sequência começa de uma forma diferente e infelizmente não mostra a continuação do diálogo entre esse novo trio de protagonistas. E uma das coisas que me incomodou nesse capítulo foi justamente esse problema de continuidade. Bom, o capítulo 2 começa voltando um pouco no tempo,
mostrando como foi o primeiro contato entre os humanos do Japão e essa raça alienígena. Apesar da clara tensão no ar, até que os humanos parecem aceitar muito bem a existência de alienígenas. E talvez o motivo seja a forma como eles já precisam lidar com a existência de feiticeiros e maldições. Então a existência de alienígenas talvez não seja algo que vai impactar tanto assim as pessoas. O governo japonês então recebe 2 alienígenas. O primeiro deles lembra muito o Maru, mas esse é na verdade o irmão mais velho dele, chamado Cross. E por isso eles se parecem tanto. Já esse outro, que parece o Tengen, se chama Jabaroma, o porta-voz diplomata dos Shimurianos. E só para esclarecer aqui, para quem não tá lembrado, Tengen foi uma mulher humana que teve a sua forma evoluída depois de perder o seu corpo físico, resultando naquela aparência bizarra que a gente conhece dele. E como sabemos, Tengen morreu no final de Jujutsu, então até o momento não existe qualquer indício de relação entre esse sujeito dessa sequência e o Tengen que a gente conhece além da aparência mesmo. Porém, ainda existe um terceiro alienígena que decide aparecer nessa reunião. Não sabemos o seu nome, mas ele é sugerido como o mais forte entre eles. O alien, que parece o Tengen, comenta que não fazia diferença se ele entrasse desarmado naquela reunião e que eles precisavam ter o aval dos humanos para que aquele sujeito pudesse participar da reunião, mesmo sabendo dos riscos. Eu até vi algumas pessoas comentando por aí que esse cara tem o mesmo nível do Sukuna, mas vamos com calma, galera. Depois da reunião, o governo japonês até comenta sobre isso ser uma ameaça no nível do Sukuna, mas eles não falam sobre um alienígena específico. Na verdade, desde o capítulo passado, é citado que todo esse caso dos alienígenas é tratado como uma ameaça de classe especial e no mesmo nível do Sukuna. Mas ainda assim, não é como se os humanos soubessem o nível específico de cada alienígena e já tivessem catalogado todos eles numa tier list interplanetária de nível de poder. Eles citam que essa é uma ameaça de nível especial porque eles deduzem que os alienígenas poderiam derrubar o país inteiro se eles quisessem, assim como o Sukuna era capaz de fazer. Então essa foi uma citação mais abrangente. E até aproveitando esse gancho, eu me pergunto quantas vezes esse mangá vai continuar fazendo essa comparação com o Sukuna. Porque no capítulo passado, o primeiro capítulo, eles já tinham feito essa comparação e nesse capítulo eles fazem essa comparação, cara, mas 3 vezes. Sério. 3 vezes. Uma com os agentes do governo e mais 2 vezes com o Tsurugi. Nem pro autor variar os personagens, né? Ele colocou o garoto pra fazer essa mesma comparação 2 vezes no mesmo capítulo. Então se no capítulo que vem, galera, eles fizerem isso de novo, sério, eu acho que eu vou infartar. Porque não é possível que o autor precise lotar o mangá com a mesma citação. A gente já entendeu que essa é uma ameaça no nível do Sukuna. Então agora mostra pra gente por que eles são tão poderosos assim. Isso me lembra até o final de Jujutsu, né? Que todo feiticeiro que aparecia, o autor precisava ficar comparando alguma coisa, alguma característica dele com Satoru Gojo. Bom, descobrimos então que o alien que lembra o Tengen consegue falar japonês, então eles conseguem conversar durante a reunião. Não vemos muito da conversa entre eles, então a gente ainda não sabe por que eles estão pedindo abrigo na Terra, ou mesmo se essa raça alienígena é composta realmente de refugiados, colonizadores disfarçados, ou se eles querem plantar uma árvore na Terra e mamar o chakra dela. A única coisa que sabemos é que os aliens pedem para que um membro da raça deles tenha a oportunidade de acompanhar feiticeiros Jujutsu durante algumas missões. E aqui descobrimos como o tal do Maru conseguiu se infiltrar na mesma missão dos irmãos Okotsu. Ele não se infiltrou em 100%, mas recebeu a permissão do governo japonês. Porém, ainda não sabemos o motivo para que os alienígenas queiram fazer isso. Se eles enviaram o Maru apenas para ganhar a confiança dos feiticeiros, ou se eles têm um objetivo maior ou um objetivo mais específico por trás disso. O fato é que o governo japonês não teve muita escolha senão aceitar o pedido deles, já que o governo não quer entrar numa guerra e acabar sendo massacrado. Eles saíram da reunião quase como se eles tivessem dito obrigado por não invadir o nosso país. E uma coisa que eu achei simplesmente hilária foi o agente do governo dizendo que eles não vão conseguir a simpatia dos Shimurianos com essa formalidade de adultos e por isso eles precisam do espírito da nova geração. Eles ainda afirmam que vão confiar o futuro do Japão na mão de 2 adolescentes. Cara, quem eles acham que vai tomar a decisão de invadir ou não a Terra? As crianças e os adolescentes alienígenas vão ser os adultos, e é vocês que vão precisar tomar a decisão de defender ou não a Terra.
Que história é essa de depender dos adolescentes da nova geração? E o rumo da história parece ser meio óbvio até agora, né? Uma hora essa relação diplomática vai acabar dando merda, os alienígenas vão entrar em guerra contra o Japão e o Maru, mesmo sendo um alienígena, vai assumir uma posição de defender a humanidade, já que ele gosta dos humanos, já que ele se apegou aos humanos. Pulamos então para os irmãos Okotsu discutindo sobre o que fazer a partir de agora. Como eu falei mais cedo, não é mostrada a continuação do final do capítulo 1, quando eles descobrem que o Maru era um alienígena. Na verdade, é como se eles não tivessem conversado absolutamente nada depois daquilo e o Maru só tivesse ido embora. Eles decidem então conversar com o feiticeiro do tráfico humano que eles prenderam no capítulo passado para tentar entender o que estava acontecendo. E eu achei isso meio bizarro, sabe? Tudo bem que eles podem interrogar o criminoso, mas eles poderiam muito bem ter tentado questionar os seus superiores. De qualquer forma, eles sentem que ainda precisam ver aquela nave com os próprios olhos. Eles descobrem então a localização da nave e que ela estaria visível durante o transporte de suprimentos feito pelo governo. A princípio, a nave estava invisível, provavelmente por alguma técnica de barreira ou tecnologia alienígena. Então eles vão até a montanha e finalmente se deparam com aquela nave de tamanho colossal. Toda essa parte que eles veem nessa página dupla é a parte debaixo da nave. A nave era tão grande que parecia que ela estava deitada, mas não, galera. Ela estava de pé. A gente pode ver até umas espécies de rachaduras na estrutura da nave e uma cúpula na parte de baixo onde deve ficar a sala de navegação. Mas convenhamos, né, que o design da nave podia ser menos minimalista. Vemos então os irmãos Okotsu olhando para aquela nave e reafirmando os seus objetivos de honrarem o legado dos seus avós. Yuka querendo se tornar alguém como seu avô e Tsurugi querendo se tornar alguém como a sua avó. Nesse capítulo, vemos ainda o Maru indo de encontro ao seu irmão mais velho. O tal do Cross explica que o Maru precisa continuar vivendo com os humanos por mais algum tempo até que eles tenham material suficiente para julgar se os humanos são uma raça com a qual eles podem coexistir ou se eles vão precisar entrar em conflito. Já no final do capítulo, vemos Tsurugi indo de encontro a quem ele pensava ser o Maru. E diferente da primeira interação, foi interessante ver como o Tsurugi já aceitou melhor a presença do Maru e já conversa numa boa com ele. Eles se encontram no topo de um prédio, aparentemente por acaso, não ficou muito claro como eles se cruzaram e por que eles foram parar em cima de um prédio, mas o Tsurugi até comenta para ele tomar cuidado ficando assim de pé no topo de um prédio, porque as pessoas ali embaixo poderiam pensar que era capaz dele pular lá de cima e acabarem chamando a polícia. Mas o homem que ele pensava ser o Maru simplesmente manda o humano calar a boca e que não era para falar com ele e simplesmente vai embora. Acontece que aquele não era o Maru, mas sim o irmão mais velho dele, só que isso o Tsurugi não sabe e acaba só ficando puto mesmo. Então esse foi um capítulo mais morno com algumas informações a mais sobre essa raça de alienígenas, mas nada muito revelador sobre a real motivação e o passado dessa raça. E eu acho que essa é uma sacada muito boa por parte do autor de segurar essas informações para que a gente se coloque no lugar da humanidade e continue suspeitando se esses aliens são ou não confiáveis. Mas uma coisa que a gente pode supor é sobre a origem dessa raça que eu comentei no começo desse vídeo. Uma teoria que eu vi na internet nesses últimos dias é que talvez os alienígenas sejam, na verdade, espíritos amaldiçoados. Sabemos que maldições são criadas a partir do medo e sentimentos negativos da humanidade a respeito de fenômenos do mundo real. Então, e se o medo de invasões alienígenas tiver dado origem a espíritos amaldiçoados que representam justamente esse medo do espaço e vida extraterrestre? Isso explicaria a existência desses alienígenas a partir do conceito mais básico de Jujutsu Kaisen, a própria energia amaldiçoada. Caraca, isso sim seria foda, hein? Seria uma bela de uma contornada do GG para conseguir justificar a introdução de alienígenas nesse mangá. No vídeo passado eu comentei com vocês que eu quero fazer um vídeo falando sobre essa polêmica de Jujutsu ter copiado Boruto e me aprofundar um pouco mais nessa discussão, mas nesse vídeo eu quis falar mais sobre o capítulo para não desvirtuar demais o assunto. Então segura, galera, segura que o vídeo vai sair. Se você ficou até o final e gostou demais desse vídeo, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para saber quando o próximo vídeo de Jujutsu for lançado aqui no canal, beleza? E caso você tenha perdido, os últimos vídeos vão aparecer aqui na tela para você ir lá assistir agora. Até a próxima, tchau!